Capítulo 3 – Histórias de terror. Depois do baile, os convidados foram chamados para sentar do lado de fora na enorme varanda que estava arrumada com sofás, almofadas e poltronas. Em círculo, as pessoas começaram a contar histórias. Naquela época, isso era uma coisa que todos adoravam fazer. As crônicas de guerra eram as preferidas. Cada um tinha um herói a enaltecer, alguém da família que morrera lutando ou duelando. As histórias de fantasmas também faziam um grande sucesso. Como eu já disse, a imaginação e a capacidade de fantasiar do povo do Vale Adormecido eram dignas de ser estudadas. O assunto mais interessante, o que prendia mais a atenção dos convidados, era o Cavaleiro Sem Cabeça. "Eu escuto o Cavaleiro Sem Cabeça toda noite", disse um homem. "É verdade, ele coloca seu cavalo no terreno da igreja toda noite", afirmou outro. Um senhor de nome Brower começou a falar. "Uma vez me vi frente a frente com ele." "Oh!" exclamaram todos. "Eu estava voltando de uma cavalgada pelo Vale Adormecido e comecei a escutar sons estranhos atrás de mim", continuou o velho Bauer. "E o que o senhor fez?" perguntou um jovem fazendeiro. "Quando me virei, vi aquela figura esquisita, um corpo de homem usando armadura, mas sem cabeça, montada em um belo cavalo. Ele disse alguma coisa?" gaguejou uma mulher. "Nem poderia, já que não tem face, nem boca, mas parece ter me enfeitiçado", declarou Bauer. "Como assim?" assustou-se a mulher. "Mesmo contra minha vontade, segui-o com meu cavalo mata dentro. Era como se não tivesse escolha. Eu tinha que ir atrás dele. Cruzamos as plantações, a pradaria, entramos na floresta. Subimos e descemos colinas até que chegamos à ponte perto da igreja. Foi lá que aconteceu o pior." "Deus do céu, o que houve?" perguntou outra mulher muito aflita. "Diante dos meus olhos, o Cavaleiro Sem Cabeça se transformou em um esqueleto, que com suas mãos cheias de ossos aparentes me empurrou para dentro do riacho sobre a ponte e desapareceu voando acima das copas das árvores", concluiu o velho. A audiência ainda estava boquiaberta quando o jovem corajoso Brom Brant falou. "Tenho uma história melhor." Todos se voltaram para ele, que deu início ao seu relato. "Eu estava voltando para o Vale Adormecido certa noite quando o Cavaleiro Sem Cabeça apareceu bem atrás de mim." Os olhos dos convidados estavam fixos em Brom, que continuou. "Foi então que me virei para ele e disse: 'Quero ver quem é melhor, você ou eu. Vamos apostar uma corrida a cavalo', propus." "Ele aceitou?" perguntou o Sr. Van Tassel surpreso. "É claro que sim. Saí bem na frente cavalgando a toda velocidade. A noite estava clara, mas um pouco fria. A luz da lua nos iluminava e eu podia ver sua sombra vários metros atrás de mim." "E quem ganhou?" questionou o dono da casa. "Não sei, pois assim que cruzamos a ponte da igreja, escutei um barulho forte de trovão e o Cavaleiro Sem Cabeça desapareceu em uma nuvem de fogo", disse Brom. Todos esses relatos eram contados em baixo tom de voz, como deve ser quando se trata de algum assunto obscuro. Os ouvintes se impressionaram muito, inclusive Crane, que deu o troco em Brom contando histórias de seu livro preferido, o de Cotton Mather. As descrições e aventuras foram incrementadas por contos que ouvira em seu estado natal, Connecticut, quando ainda era criança, e pelas visões terríveis que tinha observado em suas caminhadas noturnas pelo Vale Adormecido depois de fechar a escola. Estava ficando tarde. Os fazendeiros, suas esposas e filhos, começaram a se despedir para ir embora. O silêncio no vale era tão grande que durante um tempo ainda se escutava os passos das pessoas e o trote dos cavalos ecoando nas montanhas, até que tudo voltou à tranquilidade de sempre. E Cabot Crane decidira ficar mais um pouco. "Esta é a minha chance de falar com Katrina. Vou pedi-la em casamento hoje mesmo", pensou. Então, quando não havia mais nenhum convidado e os Van Tassel já tinham ido dormir, Crane chamou sua amada para uma conversa. "Podemos dar uma volta no jardim?" perguntou ele à jovem. "Está tarde", disse ela. "Prometo que serei rápido, mas preciso lhe dizer uma coisa", falou o professor. "Está bem", concordou Katrina. Não sei o que se passou entre eles, mas o fato é que Cabot Crane saiu da festa sozinho e arrasado, montou em pólvora e foi em direção à casa de Hans Van Ripper. Ele ia cabisbaixo, quase chorando pela trilha silenciosa e escura. Escutou um latido de cachorro muito distante e depois o canto de algum galo que despertara mais cedo que de costume. Todas as cenas das histórias que tinham contado na casa dos Van Tassel estavam agora em sua mente. Os espíritos lhe assombravam e ele parecia escutar sons de fantasmas passando rapidamente por ele. Para piorar, ele estava no mesmo cenário dos contos que escutara, no exato local das histórias de terror. De repente, Crane parou e olhou em sua volta.
Lá estava em sua frente uma enorme árvore de tronco grosso e retorcido, com casca enrugada e preta, cujos galhos faziam um caminho torto pelo ar e aterrissavam no chão, perto da raiz saliente. Isto não é bom sinal, disse o professor em voz alta. Ele já tinha ouvido muita coisa sobre aquela árvore, conhecida por árvore do Major André, um pobre homem que fora mantido prisioneiro bem ali e desapareceu depois de um tempo. Muitos acreditavam que a própria planta o engolira. Depois que isso aconteceu, anos antes, todos que cruzavam aquele caminho, principalmente à noite, tinham visões e escutavam choros e lamentação muito altos. Crane sabia disso, por isso começou a tremer. Capítulo 4. A perseguição. Quando Ichabod Crane se aproximou da árvore, ele começou a assobiar em uma tentativa de distrair sua atenção. Na mesma hora, ele achou que o assobio fora respondido, mas logo notou que não passava de um vento cortante atravessando os galhos secos. Olhando de perto a árvore, viu alguma coisa branca no tronco. Ele parou de assobiar e tocou nela com muito cuidado, percebendo que um raio a atingira, deixando exposta a madeira branca. De repente, ele ouviu um gemido. Seus dentes bateram uns nos outros e seus joelhos enfraqueceram, mas ele logo notou que se tratava do som dos galhos se chocando com a brisa. Crane passou pela grande árvore em segurança, mas novos perigos esperavam por ele adiante. Uns poucos metros à frente, havia um pequeno riacho que ia dar em uma região pantanosa. Sobre ele, algumas toras de madeira dispostas lado a lado serviam de ponte. Embaixo da pequena ponte improvisada, junto com a corrente d'água, crescia uma vegetação tão densa, com galhos retorcidos e folhas grossas, que seu aspecto causava arrepios. Era uma visão cavernosa. Passar pela ponte era uma prova de fogo. Fora ali a batalha onde morrera o Major André, e aquela vegetação era o lugar onde seus assassinos tinham se escondido para surpreendê-lo. Desde então, aquele riacho era considerado uma espécie de local enfeitiçado, pobre de quem tinha que cruzá-lo depois do pôr do sol. O coração do professor batia acelerado. Ele tentou levar pólvora sobre a ponte, mas o animal hesitou. Aquilo deixou Crane nervoso. O que vou fazer? Preciso chegar do outro lado, pensou. Pólvora, você precisa me ajudar, disse ele baixinho. Vamos depressa. Logo chegaremos em casa e lhe darei um prato de aveia, prometeu. Crane soltou as rédeas, mas Pólvora não queria saber de seguir adiante. O professor foi ficando furioso e disse: se não quer cruzar a ponte, terá que molhar as patas. Vamos pela água mesmo, gritou. Pólvora andou alguns passos, mas empacou de repente, quase derrubando Crane para a frente. Nesta hora, o professor escutou um ruído estranho do outro lado do rio. Era como se alguém pisasse em folhas secas. Quem está aí? Perguntou sem obter resposta. Seu peito pulava de palpitação. Seja quem for, saia e mostre a cara, pediu o professor, mas ninguém disse nada. Crane ainda tentou fazer Pólvora andar, mas o cavalo não estava disposto a encontrar aquela coisa do outro lado. O animal também sentia algo ruim. Crane sabia disso. Alguns segundos se passaram e o professor viu um vulto escuro entre as árvores. Ele não se mexia. Não era possível identificar o rosto, mas o tal monstro estava lá, parado, olhando fixamente para ele. Um turbilhão de ideias cruzou a mente de Crane. O que devo fazer? É tarde demais para voltar. E se eu voltar, esta coisa vai atrás de mim. Disso tenho certeza. Refletiu enquanto o som de sua respiração alta invadia todo o ar. Foi então que Ichabod Crane largou as rédeas de Pólvora, fechou os olhos e começou a cantar um salmo com todo fervor. Parecia que aquela coisa fora afetada pela música, e só estava esperando por isso para se mostrar. Quando Crane abriu os olhos, lá estava ele, um sujeito enorme, coberto por um pano escuro e montado em um cavalo preto também de grandes proporções. Era uma visão horrorosa, ainda pior entre as sombras da noite, que não deixavam ver aquela figura com precisão. Nos primeiros momentos, Crane ficou paralisado, depois puxou as rédeas de Pólvora e o fez voltar à pequena estrada de onde viera, fingindo não ter sido afetado pela aparição. Ele se lembrou da história contada por Brom Brant sobre a corrida que apostou com o cavaleiro sem cabeça e pensou: vou acelerar o galope. Assim essa coisa ficará para trás. Vamos, Pólvora, vamos! Disse baixinho no ouvido do cavalo, aumentando a velocidade. Mas logo a tal figura estava cavalgando ao seu lado, com a diferença que seu cavalo parecia não sentir a rapidez. Pólvora, mais velho, esforçava-se para correr, mas o imponente cavalo preto, jovem e musculoso, corria como se estivesse apenas trotando. O professor tentou cantar ou rezar, mas a voz não saía de sua boca seca. Havia algo de opressor e misterioso naquele monstro que andava do seu lado. Depois de alguns minutos, a floresta ficou para trás e eles chegaram a um campo aberto,
iluminado pela luz da lua. Foi então que Crane constatou que o cavaleiro que o acompanhava não tinha cabeça. Estava explicado o mal-estar que sentia. Era ele, o cavaleiro sem cabeça. O horror tomou conta de Crane quando ele viu a cabeça que deveria estar sobre os ombros do sujeito encaixada na sela do cavalo na frente de seu corpo. O medo chegou ao desespero e o professor fez Pólvora correr em disparada. Ele conduzia o cavalo pelo campo e gritava com toda força: "Corra, Pólvora! Corra!" O pobre animal, velho e cansado, voltou aos tempos da juventude, retomando o fogo que lhe impulsionava a correr por aquela região encantada. "Isso mesmo, amigo! Isso mesmo!" estimulava o professor. Mas sua alegria durou pouco, ao perceber que o cavaleiro sem cabeça voltara a cavalgar ao lado de Pólvora com a maior facilidade do mundo. A estrada que seguia para a casa de Hans Van Ripper ficava à esquerda, mas Pólvora, inexplicavelmente, visto que conhecia aqueles montes desde pequeno, deu uma guinada e fez a volta indo para a direita. Em seguida, o cavalo tomou o mesmo caminho que levava à ponte do Vale Adormecido, onde o Sr. Brauer fora jogado na água pelo cavaleiro sem cabeça. "Não por aí, Pólvora!" pediu o professor. Mas era tarde demais, e logo eles estavam no rumo da igreja e do cemitério onde o cavaleiro sem cabeça estava enterrado. Ao cruzar uma colina, algo inusitado aconteceu. Pólvora movimentou o tronco de tal forma que fez com que Crane se desequilibrasse e soltasse as rédeas por um momento. A sela, que devia estar se soltando em razão de tanta velocidade, caiu e o professor precisou se agarrar com força ao pelo do animal para não se espatifar no chão. Crane olhou para trás e viu o cavalo preto de seu perseguidor pisotear a sela. "Ai, meu Deus! Van Ripper vai ficar furioso", pensou. Mas logo precisou se agarrar à Pólvora com mais cuidado, uma vez que o cavalo disparava sozinho pelos morros. "Não há tempo para pensar nisso. Preciso salvar minha vida", disse para si mesmo, concentrando-se na fuga do cavaleiro sem cabeça. E Cabot, Crane e Pólvora desceram e subiram colinas. O professor já não escutava os passos do cavalo negro atrás de si, e de fato ele não estava mais em seu encalço. "Será que escapamos, Pólvora?" perguntou o professor ao cavalo. O animal diminuiu um pouco o ritmo e Crane pensou em voz alta: "Talvez ele tenha ficado para trás. Talvez eu me salve, assim como Bron se salvou." Logo ele avistou o muro branco da igreja atrás das árvores e se lembrou de que fora lá o local onde o cavaleiro sem cabeça sumiu diante de Bron Brant. Crane ainda conseguia escutar as palavras exatas do rapaz. "Assim que cruzamos a ponte da igreja, escutei um barulho forte de trovão e o cavaleiro sem cabeça desapareceu em uma nuvem de fogo." O professor olhou para a ponte e pensou: "Talvez aconteça o mesmo. O monstro vai aparecer e depois sumir atrás da ponte. Estarei a salvo então." "Vamos até a ponte, Pólvora", pediu ele ao cavalo, que o obedeceu. Crane e Pólvora cruzaram a ponte e viraram para ver o que tinha deixado para trás. Lá estava ele, o cavaleiro sem cabeça. Cada cavalo de um lado da ponte, o professor olhando de frente para aquela figura aterrorizante. "Vá embora!" gritou Crane. O cavaleiro avançou lentamente sobre a ponte em direção ao professor. "Volte para o cemitério, seu lugar é lá", continuou o pobre homem. O cavaleiro agora estava no meio da ponte, e em um gesto rápido pegou a cabeça que estava em sua frente encaixada na sela de seu poderoso cavalo. "O que é isso? Sua cabeça? O que vai fazer?" berrou Crane apavorado. O espectro atirou com violência sua cabeça contra Ichabod Crane, atingindo-o em cheio no meio da testa e fazendo-o cair no chão. Um barulho seco se fez no crânio do professor. Pólvora saiu correndo sozinho, livre enfim daquele peso desajeitado sobre seu lombo. O cavalo negro relinchou e partiu também, cruzando os campos e levando consigo o homem de capa escura que o comandava.